Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, antes que alguém um pouco mais sectário ou afoito diga lá, venham bem-vindo de novo com esse papo de religião, Não é nada disso. A gente está discutindo política. O canal não deixa de ser político. É que tudo é político. Tudo é político. Eu quero dizer a vocês, curiosamente, olhando as estatísticas, que eu poderia estar falando de luta de classes, que é um assunto que me interessa muito. Colocar na ordem do dia a discussão da luta de classes. Discutir o capitalismo e o imperialismo, a exploração do homem pelo homem, a exploração da mais-valia. Mas quando a gente entra nesse assunto, apenas 5 ou 6 internautas se interessam. Mas quando se fala de espiritualidade, do sobrenatural, ou de coisas humanas como amor, afeto, são milhares de pessoas que se engajam. Então, na verdade, não sou eu que pauto, são vocês que me pautam. Hoje é o último dia de carnaval. O carnaval está acabando, menos na Bahia, claro que continua o ano inteiro. Nesta quarta-feira que se aproxima, ou nesta quinta, vem a ressaca do pós-carnevale. Vem a queda na realidade. Meu Deus, o choque cultural, eu tenho que trabalhar. Montamos tudo de novo. Ai, que saudades de anteontem. É o que acontece. Mas, minhas amigas e meus amigos, por que eu tenho falado de religião, de espiritualidade, destas coisas com mais assiduidade nos últimos tempos? Nós vamos falar também sobre cultura, sobre séries, sobre filmes. Por quê? Porque estamos começando a reviver um regime democrático de amplitude. Durante o período fascista de Bolsonaro, durante o período golpista de Temer, era urgente discutir diariamente, só poderíamos discutir o revide e pautar as coisas contra o regime fascista. Era urgente, era uma necessidade. Não há espaço para outra coisa. Temos que discutir a política mais rasteira, responder diariamente às imbecilidades, às estupidezes de Bolsonaro e da sua quadrilha. Não há espaço para mais nada. Em 1990, eu perguntei a Givaldo Siqueira, que era membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, Givaldo, por que a juventude hoje não está mais tão interessada em política, já não se envolve tanto? Ele falou, por causa da democracia, bem-vindo. Como democracia? A democracia. Antes nós vivíamos na ditadura e era urgente, era premente a luta pela democracia. Todos estávamos envolvidos, querendo ou não, na clandestinidade ou na legalidade, numa só coisa, na luta pela liberdade de expressão, pelos direitos humanos, pela democracia. Agora estamos vivendo um processo democrático. Cada um vai cuidar de sua vida. Vai cuidar de namorar, de noivar, de casar, de comprar apartamento, de falar de outras coisas. Há outros assuntos que a democracia permite. Também nesse pós-Bolsonaro, a gente começa também a desanuviar o ambiente. Se falarmos só de política, nós vamos estar falando do mais do mesmo. O PL vai pagar o salário da Michele, a Michele vai sair candidata, o Flávio vai ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o Lula está conseguindo uma conversa com o Tarcísio. Isso todo mundo fala. Todos os canais políticos falam disso. Porque eles são exatamente voltados para a política. Eu não sou jornalista, nem sou político profissional. Eu sou ator. Eu trabalho com humanidades. Tudo que é humano me interessa. Aliás, repetindo uma frase conhecida. Nada que é humano me dá nojo, exceto a violência. Então é natural que, com esta abertura, com este alívio do nosso diafragma, onde podemos respirar com mais alívio, sem a presença aziaga de Bolsonaro e sua família no cenário nacional, pautando-nos, podemos falar sobre diversos assuntos com viés político. Eu digo isso porque algumas pessoas emergiram nos comentários dizendo, chega desse papo de religião, para com esse negócio, lá vem bem-vindo de novo falando de evangélico, não sei o quê. Não, tudo que se fala é político. Toda narrativa repercute uma origem de classe, portanto repercute uma origem política. Quando você fala de religiosidade ou de espiritualidade, você está discutindo ateísmo e não ateísmo.
Em última análise, você vai estar discutindo Estado laico ou Estado não laico. Tolerância religiosa ou intolerância. Liberdade de expressão ou violência da sua privacidade invadida por crentes que exigem que você se converta. É político. Não tem para onde correr. Nós vivemos num mundo político, num mundo social. Então, antes que alguém enlouqueça perguntando se como vai falar agora de acarajé e evangélico, calma. A questão é política também, mas ela é cultural. E é uma questão cultural. Porque pode-se discutir o carnaval e não se pode discutir a questão do acarajé. Claro que pode. Pode tudo, gente. A questão é a seguinte. Numa live, eu coloquei a questão das comidas de santo. Eu coloquei uma questão que pouca gente é informada. De que as baianas que vendem acarajé, acaçá, bará, canjica, punheta, qualquer outra coisa, elas fazem obedecendo o ritual do santo, o ritual religioso. Não é toda baiana que vende cocada, já repararam? Você chega, tem cocada? Mas não tem não. Não é toda baiana que vende acaçá. Não, acaçá não tem não, hoje não tem não. Ela não fala mais nada do que isso. Ela tem um preceito dela. E nós, na nossa visão eurocentrista, ocidental, não entendemos como é que funciona essas comidas de santo. Cada filha de santo, cada mãe de santo, que tem seu tabuleiro que vende comidas na rua, obedece às comidas dos seus santos de cabeça. Então são as filhas de Inhansã que têm precedência na venda de acarajés. Ou as filhas de Oxum que têm a Inhansã encostada, que também podem vender acarajé, que é comida de Inhansã. Assim como canjica de milho, curau, pamonha, é comida de Oxóssi. E são os filhos de Oxóssi que vão vendê-lo. São os filhos de Oxóssi que vão vender cocada na rua. No Rio de Janeiro era comum, havia um camarada que vendia cocada com um tabuleiro na cabeça, legítimo filho de Oxóssi. Faz parte do ritual, não é apenas um camelô vendendo comida. Eu estava explicando isto na live passada, e um internauta muito afoito, muito querido, perguntou assim, então o evangélico não pode comer acarajé? Pode. Ninguém está proibindo ninguém de comer nada, nem de comer gente. Pelo contrário, recomenda-se comer gente. Faz bem para a saúde física e mental. Não é canibalismo, atenção, os mais radicais que levam ao pé da letra. Comer gente não é canibalismo. Mas o evangelho não pode comer acarajé? Pode. Acontece que os neopentecostais, os fundamentalistas, os pastores, condenam as comidas afro-brasileiras. Dizem aos fiéis que eles não devem comer muqueca de camarão, não devem comer acarajé, não devem comer catado de siri, que são comidas enfeitiçadas, são comidas da macumba. Vatapá, nem pensar. Caruru, pelo amor de Deus, coisa do demônio. Ou seja, é interditado aos evangélicos neopentecostais comer estas comidas porque elas podem estar enfeitiçadas, elas foram feitas por mãos demoníacas. Chega a este nível, sim. Chega a este nível de politização, porque isso é política, de intolerância. Então não significa que evangélico não possa comer acarajé. É que o acarajé é comida de santo e para eles é comida do demônio. Essa é a questão que se colocou na live. E não que evangélico não possa comer acarajé. Aqui em Portugal mesmo eu tenho um amigo português completamente paranoico que me diz, olha, os portugueses gostam muito de feitiço. Aqui se faz feitiço como eles chamam de feitiço. No Brasil se chama de macumba. E aqui os sacerdotes são chamados de bruxos. Há muitos bruxos cá em Portugal, há muita bruxaria. Isto vem do tempo dos druidas, do tempo dos celtas. Todos são feitiçados. E aí a paranoia dele chega a me dizer o seguinte, cuidado com o restaurante onde você vai comer. Porque há restaurantes que colocam feitiço na comida para manter a freguesia, para manter o freguês preso a ele. É uma repetição da visão dos pastores neopentecostais. Essa comida está enfeitiçada. Experimente levar uma comida qualquer, você, leigo, ateu, espírita,
para um evangélico neopentecostal? Na maioria absoluta das vezes ele vai agradecer, vai colocar de lado e não vai comer, porque ele acha que pode estar enfeitiçado ou foi feito por mãos demoníacas. Então, respondendo a pergunta do internauta, que para mim é muito pertinente, porque ela me levanta a possibilidade de explicar como funcionam as chamadas comidas de santo e as festas de santo. Caruru, por exemplo, é uma comida das crianças, dos ibeje, sincretizados com Cosme e Damião. Na festa das crianças do candomblé, é servida numa bacia, uma grande bacia de caruru, que é o quiabo com dendê e camarão seco. E todas as crianças são chamadas para comer à volta com a mão, todas comem na mesma bacia e devem limpar as mãos nas roupas dos presentes, dos adultos presentes, que é uma forma de abençoar os adultos presentes. É a energia das crianças. Faz parte do ritual. Então, mesmo em casa, um filho de santo, uma filha de santo, quando está fazendo um caruru para comer no dia a dia, pode estar pedindo, pode estar orando, pode estar fazendo parte do ritual enquanto corta o quiabo. Ou quando se faz uma festa em casa, olha, agora semana que vem vou dar o caruru das crianças. É caruru para 100 pessoas que se faz, panelas e panelas de quiabada. Essa é a chamada comida de santo. Isso faz parte de uma cultura afro-brasileira, de um país com 52, 53% de negros. Um país essencialmente negro. E que se nega essa cultura de substituição a uma cultura ocidental, que também tem seu lugar. Me permite entrar num ramo que talvez eu escorregue, mas os judeus, por exemplo. Os judeus têm têm seus rituais de despachar os espíritos ruins. Tem seus rituais de limpeza dos ambientes. A mãe de um amigo meu, judeu, já idoso, usava uma galinha viva para passar nas paredes da casa, ritual judaico de limpeza. Os mais ortodoxos sacrificam animais, sacrificam ovelhas, cordeiros, de onde vem a história de Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque os judeus sacrificavam animais no tempo de Jesus em quantidade. Era um grande comércio. Mas hoje o rabino está autorizado a cortar as galinhas, a batizar o leite, tudo tem que ser kosher. Trabalham também com essa alimentação ritualística. Mas não se questiona isso. Por quê? Porque são brancos, ocidentais ou não, espalhados pelo mundo. Mas se questiona, já o candomblé mata animais. Outras religiões também matam animais. Mas o foco vai em cima do negro. O foco vai em cima da questão afro-brasileira. É preciso conhecer mais. É preciso que a gente tolere mais. E tolerar é, sobretudo, conhecer o outro, entender o outro, ter empatia, colocar-se no lugar do outro. A não ser quando o outro é um chato de galocha que impõe a sua radicalidade na sua vida. Quando passa o dia dizendo a você como é que você deve fazer o sexo, de acordo com os preceitos de Deus. Ele tem ligação direta com Deus, que Deus diz, olha, não, papai e mamãe, só pode papai e mamãe. Carro alegórico, chuveirinho, nem pensar, é pecado. Sexo anal, então, pelo amor de Deus, é inferno, é fogo eterno. Aí é um chato de galocha, não é? Então, minhas amigas, meus amigos, neste último dia de carnaval, eu venho a vocês para dizer isso. Evangélico pode e deve comer de tudo. Agora, o problema é se eles querem comer, se os pastores permitem que eles comam ou não. No mais, eu sempre como muito bem. A gente deve comer de tudo. Desde que não em excesso e desde aquilo que seja propício à nossa dieta para a nossa saúde. No mais, estamos sempre fazendo política, seja falando de humanidades ou não. Este alívio, como eu digo, do diafragma, depois podemos respirar um Brasil mais aliviado, nos permite tocar em vários assuntos e não apenas focar na questão mais rasa da política, mais sensacionalista, procurando assuntos cujas manchetes seriam sensacionalistas para captar mais like e mais público. A Michelle está se esfregando em todos os homens, o Bolsonaro está lá em Orlando. O que a Michelle não se respeita? Isso é só sensacionalismo. Isso atrai um público imediato, mas não aprofunda. Então vamos juntos, mas continuemos juntos na unidade, na defesa desse governo
na defesa da democracia, na garantia da Constituição, contra o golpismo, contra o terrorismo e contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.